Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico. Nesse canal eu trabalho com você sobre o raio-x de tórax e pediatria. Caso você não conheça, eu te convido para conhecer minhas outras redes sociais, onde eu também abordo o tema sobre outros aspectos que também são muito relevantes. Tenho certeza que vai te agregar bastante. Mas hoje eu quero pedir uma licença poética para deixar o raio-x de tórax um pouquinho de lado para conversar com você a respeito do afogamento. O afogamento que infelizmente ainda faz muitas vítimas no Brasil e dentre elas as crianças. Na minha percepção, falar sobre afogamento é um assunto muito importante, inclusive de utilidade pública. A gente tem que lembrar que o afogamento é uma das principais causas de morte externa na pediatria, principalmente nas crianças até 5 anos e de 5 a 9 anos também. Por isso, eu estou aqui falando com você, porque a gente está numa época de calor, um momento que a gente vai muito para a piscina para brincar, para se divertir, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o afogamento não é algo que nós queiramos que aconteça, mas pode acontecer. E se acontece, a gente tem que saber como intervir nessa vítima, tem que saber como ajudá-la. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: essa vítima, quando afogada, ela tem que receber uma ajuda adequada. Então, a primeira coisa é que você chame o 193. Alguém vai retirar essa criança, essa vítima, da piscina. A hora que ela já está na beira da piscina, que seja, vamos considerar que sendo o caso numa piscina de casa, por exemplo, alguém vai ligar para o 93, mas o atendimento, enquanto isso, já tem que estar acontecendo. Enquanto o bombeiro é acionado até que ele chegue ao local, o que você vai fazer então? O que é o teu atendimento pré-hospitalar? Primeira coisa, vai chamar pelo paciente, vai chamar pelo nome, ver se ele te responde. E aí a gente pode ter duas possibilidades, ele te responder ou não. Caso ele te responda, você vai entender que ele está consciente. E quando ele está consciente, ele vai ter que virar, ter que ser colocado em decúbito lateral direito. Ele vai ter que ser sentado de lado direito para baixo. Isso daqui impede que ele aspire a água, aquela água que ele engoliu, em algum momento pode voltar e ser aspirada. Quando você vira ele de lado, essa chance diminui bastante. Mas pode acontecer ainda dele não responder. Quando ele não responde, você infere que ele está quente. E aí o que você tem que fazer? Você tem que posicionar discretamente a via aérea dele, virar a cabeça um pouco atrás, de forma discreta, cuidadosa. Você vai ver se ele consegue respirar, você vai ouvir se ele respira e você vai tentar sentir com o teu rosto grudado perto ao dele e há o calor da respiração. Então você faz esses 3 passos que acontecem praticamente ao mesmo tempo. Ver a respiração, ouvir essa respiração, sentir se há essa respiração. Caso esse paciente respire, você perceba que há sinais de respiração, você vai então virá-lo no decúbito lateral direito, vai colocar ele de lado, no lado direito para baixo. Agora, caso ele não respira, você vai entender que ele está em uma parada respiratória e vai fazer 5 ventilações de resgate. É uma enche o tórax de forma que você consiga colocar bastante ar e você vai soprar sobre a boca, tampando a narina desse paciente. Você vai fazer isso por 5 vezes. Caso após essas 5 ventilações o paciente mostrar algum sinal de circulação, que seria o quê? Seria esse paciente começar a se mexer, começar a colocar resistência a essa manobra de ventilação, você vai entender então de duas formas. Caso aconteça sinal de circulação, esse paciente estava apenas em uma parada respiratória e você vai manter as 10 ventilações por minuto até que chegue resgate especializado, atendimento especializado para tomar as condutas mais adequadas. Quando a gente fala 10 ventilações por minuto, seria uma dessas ventilações a cada 5, 6 segundos. E aí a gente vai ter essas 10 ventilações por minuto. Agora, caso esse paciente, depois dessas 5 manobras de resgate, ele não apresente sinal de circulação, a gente vai entender que ele está numa parada cardiorrespiratória. E aí a gente tem que começar também a manobra de reanimação cardíaca. E aí aqui a gente pode ter dois cenários. Se você tiver apenas uma pessoa, você vai fazer 30 compressões cardíacas e 2 respirações, 2 ventilações de resgate, alternando isso até que chegue o resgate. Agora, quando isso acontece em 2 socorristas, aí vão ser feitas 15 compressões cardíacas
e 2 respirações, 2 ventilações. Isso vai sendo alternado, aí quando você está em 2 socorristas, a cada 2 minutos pode ser alternado entre quem faz a ventilação e quem faz a compressão. Um faz a compressão, o outro faz a ventilação. De forma bastante objetiva, esse daqui é o manejo pré-hospitalar de um paciente vítima de afogamento até que chegue o resgate, o atendimento especializado. E tem algumas coisas que você precisa saber também. Quando a gente fala em afogamento, a gente tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que não adianta você tentar tirar a água da viária desse paciente. Pode fazer com que você perca tempo de reanimação. Quando você perde tempo, a hipóxia, a falta de oxigenação sanguínea desse paciente vai ser cada vez maior, vai sendo crescente. Isso pode fazer dano irreversível para esse paciente. Então não adianta tentar tirar a água da viária, é melhor você fazer a ventilação de resgate primeiro. Segunda coisa, não adianta não há recomendação de você checar o pulso. Pelo mesmo motivo, você vai perder tempo. A principal causa de parada cardiorrespiratória desse paciente é a hipóxia. Acaba não tendo uma origem cardíaca como sendo a principal causa. A principal causa é a hipóxia. Então você vai, através da ventilação, tentar já reverter essa hipóxia. Então checar pulso nesse momento é perda de tempo, vai atrasar as suas ventilações. Outra coisa é que o desfibrilador externo não é uma prioridade a princípio, justamente por esse motivo que eu comentei. A principal causa de parada é a hipóxia. Então, você vai tentar reverter essa hipóxia através das ventilações. A hora que você realmente chega ao atendimento especializado, eles vão ver qual é a melhor conduta, qual é o melhor momento de colocar essa ideia. Mas, a princípio, seguir essa sequência de ventilação e saber quando iniciar a compressão acaba sendo mais importante. E a gente tem aqui no Brasil grandes autoridades que falam sobre, de forma bastante propriedade sobre esse assunto, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, também o Dr. Davi Spillman, que é um dos membros da Sobrasa. São entidades que têm uma grande habilidade de abordar o assunto, trabalha sobre o assunto de vários âmbitos, desde a orientação em escolas até o atendimento especializado. Eu deixo aqui para você os sites deles. Recomendo que você visite as redes sociais para aprender. Tem muito material didático e muito assunto bacana. Falam de forma bastante fácil. Eu tenho certeza que vai agregar e vai te ensinar. Você vai aprender bastante coisa sobre o assunto. Um assunto, como eu comentei, a gente não pode deixar de falar. Esse era o assunto que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo para pessoas que você acha que precisa saber sobre esse assunto. Na minha opinião, são muitos. Todos devemos saber o manejo pré-hospitalar dessa vítima de afogamento. Como eu comentei, a gente não quer que aconteça, mas quando acontece, a gente tem que saber como agir. Pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.